Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe. E eu estou passando nesta madrugada, agora são exatamente meia-noite e 47, né? Falta 13 para uma da madrugada, aonde eu quero trazer aqui uma palavra no seu coração. Eu quero falar de confiança ou de segredos com Deus. Quando eu falo de segredo com Deus, eu estou dizendo que não se pode abrir o coração para qualquer pessoa, porque muitas vezes, se tratando de segredos com Deus, você abre o coração para determinadas pessoas, elas, além de não te entender, ainda vai te frustrar ou te decepcionar depois. Repito, se tratando de segredo com Deus, se você tiver de compartilhar com alguém, de abrir o coração para alguém que seja alguém que te entenda, alguém que esteja ao teu lado, alguém que te apoie, alguém que te incentive, alguém que esteja na mesma fé. Senão você vai se frustrar ou se decepcionar mais cedo ou mais tarde. Aliás, foi exatamente o que aconteceu aqui. Sansão abriu o coração para a esposa e ela, por não estar vivendo a mesma fé, ela se tornou uma armadilha na vida do próprio marido. Porque assim como a esposa louca, como foi a mulher de Sansão, há marido perturbado também, viu, irmãos? Então, se tratando de segredo com Deus, segredos com Deus, não é que casal tem que ter segredo, não estou falando isso. Mas se tratando da vida espiritual, segredo com Deus, a esposa ela não é obrigada a contar para o marido, nem ele é obrigado a contar para ela. Estou falando de segredo com Deus. Mas se alguém tiver que abrir o coração, seja alguém que te apoie, que viva a mesma fé, alguém que te motive, que te incentive, alguém que realmente você tenha credibilidade com aquele alguém. Senão você pode se frustrar ou se decepcionar depois. Porque normalmente é isso que acontece, você abre o coração, depois aquele alguém vai lá e decepciona. Sansão passou por isso. Livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 15, diz assim: Então ela lhes disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele, ou da alma de Sansão, uma impudicícia de matar. Sansão, houve um momento que ele estressou-se. Teve um momento que Sansão perdeu a paciência com ela, de tanto ela lhe importunar, de tanto ela lhe encher a paciência. Sansão já estava impaciente. Aí ele vai declarar ela no versículo 17: Descobriu-lhe todo o coração e lhes disse: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, isso é de mim a minha força. Em mim enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Sansão era um homem que tinha uma força extraordinária. Sansão era um homem o qual outro homem não podia lhe conter, a não ser o Todo-Poderoso. E esse segredo que Sansão tinha com Deus era por conta das 7 tranças que ele tinha no cabelo. Não era o cabelo em si, mas era 7 tranças que representava as 7 tochas, as 7 chamas do candelabro. E essas 7 tranças que ele tinha no cabelo fazia com que a força do Espírito de Deus estivesse sobre ele. Uma força fora do comum, algo divino, algo sobrenatural, algo que só ele sabia que tinha, só ele, Deus. E a sua esposa ficou lhe importunando, lhe atormentando, ficou tentando, até que ele abriu o coração para ela e contou por que havia tanta força sobre ele. Ou abriu o coração para a esposa contando para ela o porquê da força que ele tinha, qual era o seu segredo para com Deus.
quando ele acaba de contar para ela o seu segredo que tinha com Deus, sabe o que ela faz? Ela vai contar para os inimigos qual é a força de Sansão. Os inimigos pegam Sansão e cortam o cabelo dele, tirando de Sansão o segredo que ele tinha com Deus. A própria esposa fez isso. Repito, falei no início, assim como tem esposa não sábia, assim tem marido também. E se tratando de segredo com Deus, você não é obrigado a dividir com os outros. Você não é obrigado a contar, a não ser que você queira. Mas eu sugeriria que não contasse. E se tiver que contar, que não seja para o marido ou para uma esposa, que seja com uma esposa de Sansão. Porque quando a pessoa não está vivendo no mesmo espírito, quando a pessoa não está vivendo na mesma fé, quando a pessoa não está vivendo o mesmo propósito, quando andam em caminhos opostos, como era Sansão e a esposa dele, acabou ela sendo um problema na vida dele próprio, porque ela colocou a vida do seu marido nas mãos dos próprios inimigos, entregando ele aos inimigos, fazendo com que os inimigos tirassem de Sansão aquilo que era um segredo que havia entre Sansão e o Todo-Poderoso, por não viver a mesma fé. Ou seja, Sansão se decepcionou com a própria esposa. Ele se frustrou com a própria esposa. Sansão viveu uma grande decepção com ela. E assim é vice-versa. Assim acontece da esposa com o marido ou do marido com a esposa. Se tratando do que falei lá atrás, não pode haver segredo entre marido e esposa. Mas se falando da vida com Deus, você não é obrigado a contar. É coisa que tem que ficar entre você e Deus. Você e Deus e mais ninguém. A não ser que seja alguém que te apoie. Alguém que realmente esteja ao teu lado. Alguém que te encoraje. Alguém que te passe essa fé, que esteja seguro nas suas mãos. Alguém que esteja disposto a viver no Espírito de igual modo. Alguém que te entenda. Alguém que te compreenda. Alguém que te apoie. Alguém que esteja disposto a viver a mesma fé que você. Do contrário, tenha essa mensagem como base. Não deixe se levar, como foi o caso de Sansão, ao ponto de abrir o coração para a esposa e ela acabou sendo um problema na vida dele, porque entregou a vida do próprio marido nas mãos dos inimigos. Por ele ter abrido o coração, se tratando de segredo com Deus, naquilo que ele não deveria ter contado. Então, cuidado para quem você abre o seu coração, mesmo que sejam pessoas próximas, pessoas que conheçam da sua intimidade. Você esposa, senão você pode se frustrar com o marido. Ou você marido, senão você também pode se frustrar com a esposa. Porque se não estiver na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo propósito, os dois seguram na mão um do outro, acabaram sendo um problema na vida do outro. Foi o caso da esposa de Sansão para com ele. Tá bom? Se você não quer se frustrar, cuidado para quem você abre o seu coração. Pai, que apresente a oração a esta mulher, a este homem. Talvez tenha alguém me ouvindo que foi frustrado, porque deixou-se levar, confiou em quem não deveria. Mas o teu Espírito, Senhor, pode cicatrizá-lo esta ferida. Derrama, Senhor, sobre a alma, sobre o coração que está dilacerado, o teu bálsamo precioso. E que o Senhor os abrace, seja este homem, esta mulher, de maneira que eles se sintam totalmente seguros em teus braços de amor. E se tiver que lhes abrir o coração, que seja para o Senhor e para mais ninguém. Porque normalmente as pessoas, elas nos frustram, nos decepcionam. Entretanto, o Senhor nunca frustra nem decepciona ninguém. Convença esta mulher, convença esse homem. Leva eles a confiá-lo em Ti, ó Pai. De maneiras que ele se entregue totalmente, que confie totalmente. Porque só o Senhor pode o aconselhar o diferente de tudo e de todos. Só o Senhor pode ajudá-lo. Porque o Senhor está sempre pronto a ouvir e fazer por eles aquilo que ninguém mais pode fazer. Isso eu te peço, isso oro, e assim te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas só para não esquecer, cuidado para quem você abre seu coração, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.